Fala pessoal, mais um Almoço com TF no ar, mais um conteúdo nesta terça-feira. Vamos falar sobre Botafogo de futebol e regatas nesse horário do almoço, trazendo várias informações a respeito do nosso clube e também sobre essa paralisação ou não do Campeonato Brasileiro, que claro, influencia muito em relação a que o Botafogo pretende para a temporada de 2024. Amigos, sobre a paralisação, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, concedeu uma entrevista ao GE falando o seguinte: primeiro reitero sempre a nossa solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul, por tudo o que está passando. Sobre o pedido de paralisação, é interessante que possamos ouvir todos os clubes para definir. Isso envolve calendário, classificação para as competições sul-americanas. Não é tão fácil assim, mas somos todos democráticos. Depois de colocar todos esses pontos para que eles definam, não tenho como ficar contrário aos clubes, porque nossa gestão é democrática. Vamos mostrar o contraditório dessa paralisação, mas vamos respeitar a decisão dos clubes. Então parece que o presidente da CBF vai definir alguma coisa sobre a paralisação ou não só no conselho técnico, né? Porque ele quer ouvir as equipes, quer ouvir os clubes, quer ouvir todo mundo antes de tomar uma decisão. Não tem voz, né? E tem inclusive uma informação de uma coluna do Lauro Jardim, do jornal o Globo, que um dirigente da CBF falou o seguinte: é curioso que o ministro tenha votado apenas o futebol, não pediu adiamento de torneios de outros esportes, como vôlei ou basquete. Assim como a ministra da Cultura, Margarete Menezes, não pediu a suspensão de peças de teatro ou shows de música, porque é só o futebol, não faz sentido. Cara, quero avisar para esse dirigente da CBF, que nunca vai ver esse vídeo, né? O futebol tem impacto em relação às equipes gaúchas que estão disputando, né? Grêmio, Inter e Juventude. E outra, você não está tendo participação de nenhum clube gaúcho no NBB, que é o torneio de basquete. Outra coisa, a Superliga também acabou. Você não está tendo nenhum clube gaúcho participando da Superliga, porque acabou. Então, o cidadão, antes de falar besteira, antes de falar pontinho, procure entender o que você está falando. Não saia simplesmente falando uma asneira como você falou, porque é burrice, desculpem. Mas você falou uma burrice sem tamanho, né? Então, fica aqui essa atualização, todos os vídeos nós teremos atualizações sobre essa paralisação ou não, porque o Botafogo é um dos clubes que é interessado, quer a paralisação, e vamos aguardar para entender o que a CBF vai fazer. Mas falem aqui embaixo o que vocês pensam, principalmente sobre esse dirigente da CBF, que não teve o nome revelado pela coluna do Lauro Jardim, falando sobre essa imbecilidade. Falem aqui embaixo, também deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a Estrela Solitária de General Severiano. 2 recadinhos, o primeiro aqui nesse nosso conteúdo é da Aposente Fácil. Se você está em busca da aposentadoria, procure a equipe do Luciano, você vai tirar todas as suas dúvidas em relação a como se aposentar ou não se aposentar. Você tem várias maneiras que a equipe do Luciano vai te explicar todos os procedimentos. Você pode aumentar aquele benefício que você ganha, o beneficiário ali. Então procure o time do Luciano, mande mensagem pro telefone que eu vou deixar aqui, tanto no primeiro comentário e na descrição, ou o QR Code que está aqui em cima. Então procure a equipe da Aposente Fácil. Meu amigo Matheus Mandi postou no seu perfil na rede X os jogadores do Botafogo que estão emprestados e por contratos voltarão ao Botafogo, né? Podem voltar ao Botafogo, acho que a expressão mais correta é essa, né? Podem voltar ao nosso clube a partir do dia 30 de junho, quando acabarão os contratos desses atletas com as equipes que eles estão nesse momento. São eles: o zagueiro Felipe Sampaio, o ponta Segovinha, o Carlos Alberto, Gustavo Sauer, que está no Rizespor, lá da Turquia, Vinícius Lopes, que está no Santa Clara, Lucas Mezenga está no Tondela, Daniel Borges na equipe do América Mineiro. Então são vários jogadores, cada um com seus contratos ativos com o Botafogo. Eu, sinceramente, não acredito que Sampaio volte e que também o Vinícius Lopes, Lucas Mezenga e Daniel Borges retornem ao Botafogo. Eu não acredito nas voltas desses jogadores. Já Gustavo Sauer, eu acho que é um atleta que tem mercado. Até mesmo aqui no Brasil, é um jogador que eu não duvido que apareça em outra equipe aqui no futebol brasileiro, mas o Botafogo eu acho muito improvável que ele volte. Segovinha e Carlos Alberto são minhas dúvidas. O Carlos Alberto até que foi bem com a camisa do RWD Molenbeek, foi titular durante bastante tempo na equipe belga e foi bem vestindo a camisa do outro time da rede do John Textor. Então, as minhas dúvidas são Segovinha e Carlos Alberto. Os outros eu não acredito que voltem para o Botafogo. Só quero entender o que o Arthur Jorge, que vai analisar caso a caso, porque ele é o técnico, de repente ele pode querer um desses atletas como reforço interno, né? A gente não sabe o que o técnico botafoguense pensa em relação a esses atletas. Mas o meu entender, Segovinha e Carlos Alberto sejam
aqueles que talvez possam fazer parte do plantel. O Carlos Alberto, ele entra muito nesse trabalho de segundo atacante que o Júnior Santos faz. Então talvez eu veja o Carlos Alberto como esse jogador que possa ser uma peça interessante, possa vir a jogar nesse esquema do Arthur Jorge como segundo atacante, que é um jogador que surgiu assim na equipe do América Mineiro. Então, eu acredito que se você tiver um dos jogadores que a gente tem ali para eles poderem voltar, o que eu colocaria as minhas fichas seria no Carlos Alberto, até mesmo por suas características. Mas falem aqui qual ou quais jogadores vocês gostariam que voltasse ou voltassem para o Botafogo. Falem aqui embaixo. E vamos falar sobre um assunto sério, na minha opinião. Eu acho que muito mais sério do que o que aconteceu na concentração lá em Fortaleza. A ABAF, que é uma associação dos agentes de futebol, através do seu presidente, o Jorge Moraes, ele concedeu uma entrevista ao blog do Rodrigo Matos, do UOL, e ele conversou com esse Jorge Moraes, e esse agente, ele confirmou que o Botafogo está tendo atrasos, e atrasos sérios. Vou ler aqui as aspas desse Jorge Moraes. A gente sabe que teve essa febre de SAF. Umas trabalham de uma maneira e outras não. Tem tido problemas só com o Botafogo. Temos vários associados da ABAF com pendências com o Botafogo. Não paga nenhum agente. Ele espera entrar com ação na CNRD, que é um tribunal da CBF para cobranças esportivas, e propõe pagar com deságio de 40% e depois não paga esse combinado. E ele continua. Não se sabe quem fala sobre o Botafogo. Se é o Tairo Arruda, que ele não atende. O financeiro não atende, o jurídico não atende. Temos muitas ações na CNRD contra o Botafogo. Se fossem as 10 SAFs com problemas, ok, mas é só uma que não paga, que é a do Botafogo. E o presidente da ABAF diz que tem recomendado que os agentes não façam negócios com o Botafogo. Hoje não tenho coragem de fazer negócio com o Botafogo, não faria negócio. Para que trabalhar de graça? E segundo o jornalista Rodrigo Matos, o Botafogo não se pronunciou a respeito dessas críticas. Vou repetir tudo aquilo que eu venho falando aqui no canal. O Botafogo mudou de degrau com a SAF. O Botafogo hoje é um clube que briga na parte de cima da tabela, mas esses velhos problemas, esses problemas do passado de não pagamentos para agentes do Botafogo, aparecer nos noticiários devendo, isso não me agrada. E eu acho que o Tairo Arruda, como CEO do Botafogo, ele tinha que explicar o que está acontecendo. Porque você está vendo agentes reclamando e o Botafogo está ali, exposto. E essa exposição é muito ruim. Você voltar a ser um clube que não paga as coisas, segundo palavras dos agentes, e você não está tendo o Botafogo contestando, você teve uma nota contestando os Cornatines da maneira que eles agiram, não o débito, né? Aquela nota que o Botafogo postou. E eu acho que tem que resolver isso imediatamente, eu acho que tem que pagar imediatamente. Nem que você, eu sei que você é xingado por alguns, mas mesmo que o Botafogo fique uma janela sem contratar, não impedido com transfer ban, mas internamente, olha, a gente está com alguns débitos, a gente tem um dinheiro aqui para transferir, para transferências, mas a gente não vai contratar ninguém, a gente vai pagar o que a gente está devendo. Eu acho que é o mais correto. E fica a cargo do Durcésio Melo, que é o presidente do Botafogo Associativo, cobrar. Fica a cargo do Durcésio Melo verificar o que está acontecendo em relação a essas dívidas. E o próximo presidente do Botafogo, que entrará em dezembro, tem que questionar. Tem que ter a sua cadeira ali no conselho da SAF e questionar todas essas dívidas. Questionar o que está acontecendo. A gente sabe que às vezes falta o fluxo de caixa, o Botafogo tem problemas com o fluxo de caixa, mas você não pode ter o seu nome envolvido em débitos. Não pode ter o seu nome, de novo, na lista dos clubes que não pagam, dos clubes devedores. Quem sai perdendo com isso é o nosso clube. Fica mais um recadinho aqui agora da Foot Fanatics, a camisa branca do Botafogo da temporada passada também está em promoção na Foot Fanatics. Entrem lá, vou deixar o link aqui embaixo. Tem meu cupom TF10FUT, que com ele você consegue 10% de desconto em qualquer compra nesse mês de maio. Então entre lá na Foot Fanatics, porque você tem várias camisas da linha do Botafogo versão 2023-24 em promoção. Valeu, galera, tamo juntos. Volto ali por volta das 8, mais ou menos 9, com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Valeu e fui, tamo juntos.